Olá, meus amigos, meus alunos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Eduardo, de Educação Física. Nós vamos dar início hoje a um novo assunto, certo? Vamos conversar com o assunto de esportes, que se divide em esportes individuais e esportes coletivos. Na nossa primeira aula de hoje, vamos falar de esportes individuais, especificamente o atletismo. Não sei se vocês já ouviram falar do atletismo, mas deve ter ouvido já falar, deve ter visto na televisão, que é um esporte muito praticado e competitivo. Vamos falar o que é um pouco dos esportes individuais e depois vamos focar no atletismo, certo? O que seria os esportes individuais? Os esportes individuais seriam esportes praticados só, tipo o atletismo, que tem a corrida, tem lançamento de lança, tem lançamento de peso, tem arremesso de peso, tudo feito individualmente por atletas, certo? Aí vamos falar agora um pouco do atletismo. O atletismo é um esporte composto por diversas modalidades classificadas em corridas de curta distância e de longa distância, além de provas de revezamento e com obstáculos e da marcha atlética, certo? Saltos, que é mais uma modalidade do atletismo, de altura em distância e de triplo, ok? E lançamentos e arremessos, que é outra modalidade do atletismo, porém pode ser de dardo, de disco, de martelo e de peso, ok? Consiste em lançar objetos mais longe do ponto inicial. Essas são as três modalidades que o atletismo é dividido, ok? Há também as provas combinadas, que unem duas ou mais modalidades, sob um mesmo nome, e que variam conforme o sexo. A prova feminina, ou o heptatlo, como é chamado as provas femininas, que consiste em corrida de 100 metros com barreiras, salto em altura, corrida de 200 metros e salto em distância, lançamento de dardo em 800 metros de corrida, ok? E o decathlon, que é a prova masculina, composta de 100 metros de corrida, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros de corrida, corrida de 110 metros com barreira, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e é finalizado com 1.500 metros de corrida. A primeira imagem que vem na cabeça quando se fala em atletismo é a corrida, certo? Historicamente, o homem centrava-se na prática da caça, ok? E da coleta de alimentos para conseguir sobreviver. Há grandes indícios de que a caça, por necessidade de agilidade humana em pegar a presa, tenha sido em parte responsável pelo desenvolvimento da corrida. Esta ideia fornece certo fundamento para a afirmação bastante comum, mas que ainda ninguém conseguiu comprovar, ok? De que o ótimo desenvolvimento de atletas quenianos em corridas de longas distâncias se deve à tradição de seu povo em caçadas. Algumas pessoas vão mais longe ao afirmar que até o tipo de corpo dos corredores quenianos é resultado das antigas atividades caçadoras, cujas habilidades teriam sido transmitidas geneticamente. Outra ligação da evolução humana com o atletismo são as provas de arremesso e de lançamento. Há um mito de que os homens arremessavam pedras e pontas afiadas para auxiliar na caça, ok? Com algumas modalidades pouco praticadas na escola e outras bastante difundidas, o atletismo carrega um estigma
de que é uma prática voltada às camadas mais baixas da sociedade. Essa suposição se deve ao fato que em algumas das suas modalidades, como a corrida, não seria necessária a aquisição de materiais caros para a prática, mas sempre precisando lembrar de que essa é uma mentira muito incentivada pela televisão. Quantas vezes você não assistiu reportagem de pessoas que treinavam corrida descalças e de que para treinar a corrida depende apenas da força da vontade? Certamente, muitas vezes não é. É preciso lembrar que a prática da corrida sem um calçado apropriado pode trazer mais prejuízos ao praticante do que benefícios, e lesões nas articulações do joelho e do tornozelo são as mais comuns. Sempre anunciar que o impacto que o corpo tem com o chão sem amortecimento nenhum apresenta problemas que passam pelo quadril, atingem também a coluna vertebral. Porém, o uso de tênis que tenham um grau de amortecimento razoável associado a roupas apropriadas com uma camiseta leve, bermuda em material flexível e meia já permite a prática de muitas modalidades do atletismo, certo? Isso aí é o que é o atletismo, que não tem historicamente uma data certa de quando foi criado, mas sim desde os primórdios, desde antigamente, desde o surgimento do homem, que o atletismo vem sendo praticado, certo? Com o que? Caças, que eles praticavam caça para correr atrás das suas caças, já praticavam a corrida, lançamentos com lanças para atingir a caça, já praticavam um lançamento certo com pedras, e isso aí dá a suposição de arremesso de peso, certo? Esse basicamente é o atletismo, que é dividido em três modalidades, como eu falei no começo: corridas, saltos, lançamentos e arremessos. Lançamentos e arremessos é a mesma coisa, certo? É uma modalidade só, não são duas, certo? Esse praticamente é o atletismo. Agora eu vou explicar a atividade para vocês, que tem apenas três questões bem fáceis. Vocês vão achar no vídeo, eu falei tudo, a resposta, e no texto que eu vou enviar junto com esse vídeo, ok? A primeira questão é: o atletismo é um esporte composto de diversas modalidades, classificada em... São três que eu falei, você só vai botar o nome das três, ok? Segunda questão: qual é o nome das provas masculinas e femininas do atletismo? Falei lá no começo do vídeo também. Epitáculo e ultra, certo? Bem fácil, não tem o que se preocupar com essa questão. E a terceira e última questão da atividade: historicamente o alto e correr acompanha o quê? Essa é uma questão mais maior, a resposta dela, mas também sem dificuldade nenhuma e bem simples, ok? Essa é a atividade que vocês deverão fazer. Esse texto com a resposta dessa atividade vou enviar para vocês. Vocês deverão ler também o texto, assistir esse vídeo completo, certo? E lembrando, assistam o vídeo e façam a atividade, que eu estou anotando o nome de todos que estão mandando atividade para mim, participando das aulas, certo? Para futuramente contabilizar notas para vocês serem aprovados, ok? Qualquer dúvida sobre a atividade, me procure no privado do WhatsApp, que estarei disponível, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre esportes individuais, atletismo, ok? Até a próxima aula, beijo e tchau, tchau.